Fala galera, eu sou Francisco Topan, aluno do curso de Odontologia da Uninove, e eu e uma equipe de alunos viemos convidar vocês, principalmente aqueles que serão papais ou mamães, que estão aí na iminência de ter a alegria de um filho, a discutir sobre um assunto que seria as fendas labiais e fendas palatinas. Embora não pareça, mas existe uma alta incidência de nascimentos com esse tipo de problema. A cada 650 crianças que nascem, uma apresenta um problema de fenda. Isso se trata no desenvolvimento intrauterino, onde as 5 proeminências cranianas são formadas. E ocorre a falha nas proeminências nasais e na proeminência maxilar. Isso acontece entre a 3ª e 8ª semana de gestação. As fissuras, elas são conhecidas como fissura lábio-palatina, fenda labial, fenda orofacial ou lábio leporino. Isso antigamente, lábio leporino. Isso porque a fissura, ela ocasiona uma aparência na criança como a aparência de um nariz de um coelho, onde tem um corte expressivo. Boa noite, eu me chamo Alan e vou falar um pouquinho da etiologia da doença. Os estudos não conseguem apontar com eficiência que as más formações craniofaciais estão ligados aos fatores genéticos. No entanto, sempre devemos estar atentos a esses fatores, como em parentes de primeiro grau afetados pela doença, onde pode gerar genes hormonais que estejam ligados às fendas orofaciais. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Daniela e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento embrionário do lábio superior e nariz. Ele requer uma sequência de eventos complexos programados geneticamente. Isso envolve a fusão das proeminências faciais mais importantes que ocorre durante a 3ª e 8ª semana de gestação, e o desenvolvimento do lábio entre a 3ª e a 7ª semana de gestação. E tem também o desenvolvimento do palato, que ele ocorre durante a 5ª e a 12ª semana de gestação. Oi gente, eu sou a Keila e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o ultrassom tridimensional. Esse ultrassom normalmente é conhecido como morfológico. É quando os papais ficam super animados, que vão fazer ultrassom, vai dar para saber o sexo do bebê. É feito normalmente lá pela 18ª semana. Só que o ultrassom morfológico é mais do que saber o sexo do bebê. É onde consegue identificar se tem alguma má formação. Então, normalmente nesses ultrassons tem alguma fenda labial palatina, é identificada através desse ultrassom. É de extrema importância. É claro que a maioria das vezes os papais sempre estão mais ansiosos porque vão saber o sexo do bebê. No fundo, eles não sabem a real importância que tem esse ultrassom. Fala galera, tudo bem? Sou o Leonardo Mundial, vou falar um pouco sobre o diagnóstico das fendas labiais ou palatina, ou as duas que seja. Quando é diagnosticado uma fenda, é necessário que faça o tratamento correto para minimizar aí os problemas futuros dessa criança. Sabemos que uma pequena proporção de crianças, não são muitas, porém, tem algumas crianças que nascem com esse problema e que seja tão grave que acomete até as vias aéreas, sendo necessário uma abordagem mais imediata. E aí devemos iniciar esse diagnóstico, esse tratamento já pela anamnese, fazendo a palpação, onde vamos apalpar toda a estrutura que está sendo acometida para saber o tamanho da lesão que a gente tem que poder tratar, beleza? Fazendo uma anamnese completa de cabeça e pescoço, indo apalpando toda a estrutura labial ou do palato também, beleza? Então, iniciar um tratamento adequado e imediato irá salvar a vida dessa criança que está acometida com problemas de vias aéreas, beleza?
A realização do diagnóstico ele é de extrema importância para que se possa fazer um encaminhamento adequado aos neonatais. Diagnosticada com a fenda orofacial, a criança será avaliada quanto à presença de características sindrômicas associadas e após o diagnóstico ela terá que passar por uma série de exames, como audiologia, exames por imagens, que seria o raio-x da coluna vertebral, e a ultrassonografia renal, se houver microsomia hemifacial, que seria a diminuição do corpo da mandíbula e desvio do mento para o lado afetado. As fissuras podem ser classificadas de várias formas segundo os estudos, mas as 5 mais importantes são fenda labial bilateral, que seriam 2 fendas na parte superior do lábio com ou sem fenda palatina. Fenda labial unilateral isolada, que seria uma fenda na parte superior do lábio com ou sem fenda palatina. Fenda palatina isolada, que seria apenas a fenda no pálato. Microformia de fenda labial, que seria uma pequena fenda no lábio superior, quase imperceptível. E fenda palatina sob mucosa isolada, que seria uma pequena fenda no pálato com úvula bífida, que seria a separação da úvula ao meio. Oi pessoal, eu sou a Giovana e eu vou falar um pouquinho sobre as fissuras labiais unilaterais isoladas. Elas geralmente acontecem quando há falta da fusão dos processos nasais e da proeminência frontal. Ela é uma fenda pré-alveolar e 80% dos casos das fendas labiais elas são unilaterais, é quando acomete somente um lado do lábio. Geralmente ela é associada à formação genética, né? E pode ser uma formação desde pequena no lábio, uma deformidade pequena, como também pode ter o comprometimento total do arco alveolar. Vou deixar aqui algumas imagens também de como são as fendas labiais unilaterais. Meu nome é Susan. Hoje eu vou falar para vocês sobre a fenda labial isolada. Do nascimento aos 3 meses de idade, as crianças afetadas recebem apoio de uma enfermeira especialista em amamentação, em fendas grandes, maiores que 1 centímetro, a bandagem labial pré-cirúrgica, a inserção de aparelho odontológico ou MNA pré-cirúrgico. Em fendas menores que 1 centímetro estreitas, as crianças recebem o reparo definitivo, sem nenhum procedimento pré-cirúrgico prévio, por volta dos 3 meses de idade. Entre 10 e 14 meses de idade, aquelas com a fenda lateral bilateral isolada, que não responderam às técnicas primárias, como a MNA pré-cirúrgica, são submetidas ao avanço columelar a partir de uma técnica específica denominada VY. Do nascimento aos 3 meses de idade, as crianças afetadas recebem apoio de uma enfermeira especialista em amamentação e controle das vias aéreas, se necessário. Entre 3 e 6 meses de idade, a miringotomia bilateral é a colocação do tubo T, tipo Shepard. São realizadas se a disfunção da tuba auditiva está presente. Entre 10 e 14 meses de idade, as crianças afetadas são submetidas à palatoplastia e inserção de um tubo T de longa duração. A fonoterapia é iniciada entre as idades de 2 e 5 anos. Aqueles com má oclusão dentofacial progridem para receber a ortodontia preparatória com ou sem cirurgia ortognática, na maturidade esquelética. Fenda labial e fenda palatina são apontadas como o quarto maior índice de anomalia crâniofacial mais comum. A maioria das fendas labiais são unilaterais, somando 80% dos casos. São mais comuns do lado esquerdo, sendo mais frequentes no sexo masculino. Olá, eu sou Amanda e eu vou falar sobre o manejo das vias aéreas. Uma pequena proporção de crianças com fenda labial, fenda palatina completa e fenda palatina isolada apresentam sintomas graves de obstrução das vias aéreas e necessitam de controle dessas vias. O tratamento cirúrgico de obstrução das vias aéreas na micrognatia inclui adesão do lábio à língua,
distração osteogênica mandibular, para mover a base da língua para frente e desobstruir as vias aéreas. A micrognatia nada mais é do que a deformação da mandíbula inferior, tornando ela ser menor do que o normal. E a distração osteogênica é a reconstrução de um esqueleto deformado. Um otorrinolaringologista ele pode fazer essa avaliação solicitando uma laringoscopia flexível dinâmica, que seria o uso de anestésico inalatório, para a criança dormir durante o procedimento, evitando assim qualquer trauma. E ele ele pode solicitar esse exame para ele detectar outras anomalias e tratar o refluxo laringofaríngeo associado, que nada mais é do que aquele ácido que sobe do estômago para o esôfago, que pode chegar também nas vias aéreas. O tratamento envolve uma equipe multidisciplinar, que oferece cuidados abrangentes dos problemas funcionais e estéticos da doença, desde o nascimento até a idade adulta, em estágios distintos e idades específicas. E o método de tratamento vai depender se a deformidade é uma fenda labial e palatina completa, uma fenda palatina isolada, uma fenda labial unilateral isolada ou uma fenda labial bilateral isolada. O reparo secundário do lábio ou revisão do lábio pode ser necessário e realizado em qualquer idade, a fim de corrigir a estética do lábio com má aparência. Entre os 8 e 11 anos de idade, realiza-se o enxerto ósseo na fenda alveolar com ortodontia preparatória. Fonoterapia. A criança deve ser analisada com o apoio de um fonoaudiólogo entre 2 e 5 anos, com realizações de exame fluoroscópico da fala e nasofaringoscopia. Cirurgia secundária da fala. Se a fala hipernasal não responder à fonoterapia, a cirurgia da fala é necessária entre 2 a 5 anos, após uma avaliação feita pelo cirurgião e fonoaudiólogo. Ortodontia, cirurgia ortognática e septorrinoplastia definitiva. A ortodontia é cirurgia ortognática para má oclusão, realizadas antes da septorrinoplastia e definitiva quando a criança atingir a maturidade esquelética. Nós somos inseridos numa sociedade repleta de padrões estéticos e morais. Isso causa um certo mal-estar em quem não está dentro do padrão esperado, O nascimento de um filho é um momento muito esperado pelos pais, Porém, a presença de alguma anomalia ou deficiência ocasiona uma certa preocupação, onde em algumas mães até onde eu errei, o que eu fiz de errado, muda o cotidiano do casal, começam a procurar a causa, o porquê dessa deficiência, A aceitação de anomalias ou deficiências sempre foram meio difíceis e até vista por muitos como coisa de outro mundo, algo muito diferente. E alguém que tem a fenda palatina é considerado um deficiente porque tem limitações, como, por exemplo, a existência da fissura labial e também a dificuldade na fala. É conhecida como uma pessoa fanha, Ela fala meio que pelo nariz. Boa noite, meu nome é Aí, tenho 16 anos. Vim falar sobre a minha vida social. Eu nasci com lábio leporino, uma má formação na gestação. Eu vim falar um pouco sobre. Eu me acho normal, não tenho problema com isso. Faço tudo que uma pessoa normal faz. Danço, canto, ouço música, jogo bola, vôlei, essas coisas. Não tenho problema. Isso nunca me afetou em nada. Nem com as menininhas.
E as cirurgias até hoje foram bem tranquilas. E é isso. Então me fala, eu faço tudo normal, sou uma pessoa normal. Isso nunca me afetou em nada e Deus, se me deu essa mundo assim, eu me aceito do jeito que eu sou. E não ligo que as pessoas falam. Então foi isso. Obrigado e boa noite.